Primeiro, a gente precisa entender o que é um volume persistente e local. Então, como foi falado nos vídeos anteriores, o armazenamento efêmero fazia com que, em algumas circunstâncias, os dados fossem removidos automaticamente pelo Kubernetes. Quando a gente está falando de volume persistente, o Kubernetes não vai mais remover esses dados que foram armazenados nesse tipo de volume. E o local aqui a gente está falando por ser um volume que vai ficar na mesma máquina onde está rodando o pod que faz uso desse volume. Então, para ficar mais claro, quando a gente tem uma necessidade de armazenar os dados por um período possivelmente longo de tempo e até infinito, se for o caso, né, passa a ser interessante a gente usar volumes do tipo persistente. Ele tem uma garantia de durabilidade. Você vai ter esses dados disponíveis lá para você, exceto se ocorrer uma falha muito grave, né? Mas o Kubernetes não vai remover esses dados automaticamente. Então a gente pode entender como se fosse um barril que a gente coloca lá vinho, por exemplo, para armazenar e vai estar lá quando a gente precisar. E como eu já disse, né, ele é local porque ele está localizado na mesma máquina do pod. Isso vai trazer algumas consequências para a gente que a gente vai ter que tratar, mas eu vou abordar isso para frente. Então, quais exemplos de dados que a gente pode ter que a gente queira manter de uma forma persistente? Por exemplo, o armazenamento de arquivos enviados pelo usuário. Por exemplo, se a gente tiver uma aplicação onde o usuário pode mandar a foto dele para aparecer no perfil. Outro caso são informações presentes em um banco de dados, né? Então, os dados que são salvos nas suas tabelas, documentos gerados pela própria aplicação, por exemplo, um PDF ou algum documento, um relatório gerado pela aplicação, e logs das aplicações, que também normalmente a gente quer armazenar por um bom tempo para consultar, ver o que ocorreu. Mas esses são só alguns exemplos, existem muitos outros tipos de dados que faz sentido serem armazenados de forma persistente. Tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like para esse vídeo chegar ao maior número de pessoas e a gente crescer a comunidade de DevOps, Cloud e desenvolvimento aqui no Brasil. Para a gente entender o que é o volume HostPath, tem aqui uma figura, né? Basicamente, a nossa intenção é ter um pod A com um container C1, poderiam ter outros containers, né? E a gente quer fazer com que tudo o que seja persistido lá no diretório /dados desse container 1 fique disponível de forma persistente para a gente. Então, no fundo, esse container ele vai estar enxergando aqui um volume, né, que está mapeado no pod, mas esse volume, por sua vez, está mapeado no próprio nó onde está rodando o pod. Nesse caso aqui, esse diretório aqui do pod está sendo mapeado para esse diretório da máquina. Isso é bastante interessante, porque diferentemente do que ocorria no emptydir, e na camada de persistência do container, se o container ou o pod forem removidos e forem recriados novamente nessa máquina, os dados que tinham sido salvos nesse diretório e consequentemente mapeados nesse diretório do disco vão estar preservados. Então a gente já vê uma vantagem de utilizar o tipo de volume host path, né? Host path porque é um caminho no host, né? No nó aqui. Então a gente consegue mapear um diretório, um arquivo do nosso pod para um diretório ou arquivo do nosso nó. Então vamos ver quais são as características. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais conteúdos como esse do HostPath. Ele permite montar arquivos, diretórios, sockets, character devices e block device diretamente no nosso container. Então, arquivo é fácil de entender, né? Eu posso ter um arquivo, por exemplo, .conf lá de configuração. Eu posso ter um diretório da minha máquina com um ou mais arquivos interessantes que precisam estar mapeados no container. Posso mapear um diretório onde serão persistidos os arquivos que o usuário enviar ou a aplicação criar. Eu posso utilizar um socket do Linux, por exemplo, para acessar o Docker da máquina. Eu posso mapear um character device, que é um dispositivo que não tem um meio de armazenamento endereçável fisicamente. Por exemplo, uma porta serial, onde normalmente as entradas e saídas vão ser feitas em um string de byte. Eu posso também mapear um block device, que é caracterizado por um acesso randômico aos dados organizados em blocos de tamanho fixo. Então, alguns exemplos: discos rígidos, CD-ROMs, discos em RAM. É bem flexível essa questão do host path. Uma coisa que é importante notar é que
arquivos ou diretórios criados só podem ser escritos usando root ou configurando permissão para o usuário direto na máquina. O que eu quero dizer com isso? Você pode configurar para o próprio Kubernetes criar o arquivo ou diretório para você. Só que no seu container você só vai conseguir escrever nesses arquivos ou diretórios se você estiver usando o usuário root no seu container, ou se você for direto na máquina, né, no host, e der permissão para o usuário que estiver sendo utilizado pelo container, o que torna um pouquinho inflexível essa abordagem. Vamos ver alguns casos, então, em que é interessante usar o host. A primeira situação é quando o nosso container precisa ter acesso ao Docker do host, ou seja, da máquina. Nesse caso, a gente pode mapear o diretório /var/lib/docker da máquina para dentro do nosso container. Com isso, ele vai conseguir utilizar o Docker para, por exemplo, dar o build em uma imagem ou executar um container. Outra situação bastante interessante é quando a gente quer utilizar o cAdvisor no container. Nesse caso, a gente pode mapear o diretório /sys da máquina para dentro do container. O cAdvisor tem aqui na referência. Para quem não conhece, esse nome cAdvisor vem do nome Container Advisor. E ele provê aos usuários de containers um melhor entendimento do uso de recursos e características de performance dos containers que estão rodando. Então, nesse caso, também a gente pode fazer esse mapeamento aqui e conseguir executar o cAdvisor dentro do Kubernetes. Outra situação é permitir ao pod especificar se um caminho no nó deve existir ou se ele deve ser criado. Então, por exemplo, eu preciso que exista um certo diretório no nó. A gente tem como especificar isso, né? Então ele vai fazer essa checagem já quando o pod for inicializado. E também, caso tenha que ser criado, ele também já consegue criar para a gente. Além de garantir que um determinado caminho seja um arquivo ou um diretório, por exemplo, né? A gente consegue também ter essa situação. No entanto, a utilização do hostpath tem alguns perigos e desvantagens que é importante a gente ter bastante noção disso antes de utilizá-lo. Então, pode ocorrer da gente acabar expondo dados sensíveis, como credenciais ou APIs com privilégios. Por exemplo, se a gente mapear o socket do executor de containers da nossa máquina para dentro do container, se alguém invadir esse container, vai conseguir executar containers arbitrariamente na nossa máquina, o que pode dar bastante dor de cabeça para a gente em questão de segurança. Disso, é importante saber que, como eu disse, os dados ali são gravados na própria máquina onde está rodando esse pod. Então, mesmo as especificações, mas que rodem em nós diferentes, podem ter comportamentos bastante diferentes devido ao conteúdo que pode ser diferente desses diretórios ou arquivos que foram mapeados para dentro do container. Então, sempre tem que lembrar disso também, né? Às vezes você tem o diretório lá configurado certinho para o seu container rodar numa máquina A e está tudo funcionando. Se em algum momento esse pod tem que ser inicializado numa máquina B, pode dar problema. A gente vai ver essa situação em mais detalhes daqui a pouco. É importante o que eu falei, né? Devido a esses problemas de segurança aqui, essa questão do comportamento, só use quando for realmente necessário. E ainda a recomendação é que, se for possível, sempre utilize somente em modo de leitura esse tipo de volume. Não permita que seja escrito nada nele, né? Você pode até usar como escrita, mas em geral é bom evitar. Então vamos ver um pouquinho mais sobre o hostpath, né? Como eu falei, a ideia é que a gente tenha um nó 1, por exemplo, né? Que vai ter esse diretório /opt, /app, /com. Vai ter alguns arquivos de configuração do nosso container. E nós temos no nosso cluster um nó 2 aqui, com o mesmo diretório, né? Mas imagina que aqui dentro desse diretório existem arquivos de configuração diferentes desse. Por algum motivo a gente errou, acabou deixando os nós diferentes, aqui talvez com uma configuração antiga, né? Então, se a gente cria um novo deployment, que cria um pod A, esse pod A tem um container 1 e tem um volume mapeado em /app/conf. E esse volume, na verdade, está mapeado no nosso disco rígido aqui do nó 1, no diretório /opt/app/conf. Então, vai ser utilizado usando as configurações que estão definidas aqui. Aí vamos supor que em algum momento ocorra o pod eviction lá, ou seja, esse pod é retirado do nó 1, né? Ele é deletado e ele é
recriado aqui no nosso nó 2. Então agora ele é um pod B, né? Mas com a mesma especificação lá do pod A. Ele vai criar um novo container, o container 2. Esse container 2, assim como no caso anterior, está mapeado para utilizar o /pp/conf, que por sua vez está apontando para /apt/pp/conf. Só que agora não é mais do nó 1, igual era antes. Como o pod foi recriado no nó 2, agora ele está apontando para o diretório dessa máquina do nó 2. Então, como eu disse, se aqui tinha uma configuração antiga, esse pod, esse container no caso, ele vai rodar de uma forma, pode ser bem diferente do que estava acontecendo aqui. Então, você pode ter esse tipo de problema. Nesse caso, teria que ter algum tipo de sincronização aqui dessas configurações, por exemplo, né? Vamos imaginar o seguinte, que agora a gente tem o mesmo nó 1, nosso nó 2 também, o pod A com o container 1 rodando com mapeamento, tudo certinho. Nós conseguimos especificar e forçar que esse pod só pode rodar explicitamente nesse nó 1. A gente não vai ver isso agora em detalhes, mas é importante saber que isso é possível. Com isso, a gente consegue também evitar esse problema, porque se o pod for removido, quando ele for recriado, ele vai ser recriado aqui no próprio nó 1. Então, esse mapeamento aqui do container 2 ainda vai estar apontando para o mesmo diretório aqui do nó 1. Com isso, o problema também vai ser resolvido. Vamos então resumir o que a gente viu no vídeo. Primeiro, a gente viu que o hostpath é um mapeamento persistente de um diretório ou arquivo do container para um diretório ou arquivo da nossa máquina. Então, diferentemente da camada de escrita do container, do emptydir, agora o Kubernetes não vai remover automaticamente o conteúdo desse volume quando morre o container ou o pod, como acontecia nos casos anteriores, né? Esse conteúdo vai estar lá para a gente disponível até que nós próprios removamos o conteúdo ou que aconteça um problema grave no disco, por exemplo, né? Mas então, por isso que ele é persistente esse tipo de volume. Além disso, nós vimos que o hostpath pode ser bem útil para acessar recursos da máquina, como por exemplo o Docker, para a gente dar build em imagens, rodar containers, etc. Já que a gente consegue ter esse mapeamento lá da máquina para dentro do container, né? Então a gente consegue fazer uso desses recursos. Além disso, nós vimos que pods com uma mesma especificação, né? Que se eles rodarem em máquinas diferentes, eles podem ter diferentes comportamentos se os arquivos ou diretórios que estão mapeados neles e na máquina, né? Se esses arquivos e diretórios forem diferentes. Então, pode fazer com que esses containers originários dos pods aí tenham comportamentos bem diferentes. Então, é importante estar ligado nisso, né? Como eu falei, a forma da gente controlar para que um pod só seja criado numa determinada máquina do nosso clã, nós não vimos como fazer isso na prática, mas nos vídeos futuros nós vamos ver como fazer isso. Então, é importante ter ciência dessa característica. Além disso, como eu falei, podem existir problemas de segurança quando você usa o hostpath. Então, também é bom estar bastante atento nisso. E é recomendado que você use somente o modo de leitura, né? Que você não permita a escrita no disco da máquina que está rodando o pod, né? Um outro tipo de volume mais adequado quando a gente efetivamente precisa fazer a escrita, né? A gente vai ver no próximo vídeo que são os volumes do tipo local. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois que a gente olhar como funciona o local no próximo vídeo, nós vamos ver como utilizar na prática tanto o local quanto o hostpath. E aí vai ficar mais claro para vocês as diferenças. Então, se vocês gostaram, deixa um joinha aí, façam seus comentários, pode ser dúvidas, sugestões, críticas. Se inscreva no canal caso você não tenha inscrito. Veja a série desde o começo, caso você não tenha visto também, que é importante você ir entendendo todos os conceitos que foram apresentados antes. E até a próxima. Obrigado.